Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bem-vindos todas e todos aqui de volta ao palco Petrobras para o encerramento desse dia grandioso que a gente teve aqui na Praça Charles Miller. Foi realmente um dia de casa cheia, muita gente passeando, muita gente fuçando nas prateleiras dos expositores. E é uma alegria muito grande ver vocês aqui reunidos para esse nosso último debate. Eu vou primeiro convidar os nossos autores já a entrar no palco. Eu convido ao Drauzio Varela, o doutor Drauzio, seja bem-vindo ao palco da Feira do Livro. Opa, meu querido, tudo bem? Drauzio, pode sentar aqui, por favor. E o grande Ricardo Cardim, palmas para o Ricardo Cardim. Seja bem-vindo, Cardim. Pode sentar aqui, por favor. Nosso debate, continuamos falando sobre democracia, né? Porque o meio ambiente, no século XXI, é uma condição fundamental para a democracia, né? A gente não está falando apenas da política tradicional, mas daquilo que a gente está fazendo com o planeta, daquilo que a gente faz com o país e daquilo que a gente faz com a natureza. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar sobre isso. Para falar com os nossos autores, eu convidei a Maria Guimarães. Maria Guimarães, seja bem-vinda, por favor. Maria Guimarães, que é jornalista e expositora nossa, ela é dona do Sebinho da Elô, que é uma belezinha de sebo que existe lá em Mirandópolis, um bairro aqui em São Paulo. Mirandópolis, né? E feita a partir da biblioteca da mãe dela, que é uma querida editora, muito querida por tanta gente, a Heloísa Ian, que a gente também gostaria de homenagear aqui. E a Maria também é repórter da revista Pesquisa FAPESP, que é a mais importante publicação científica do Brasil, fundamental. A ciência também faz parte da democracia e a divulgação científica também. Por isso, eu agradeço a sua presença aqui, Maria, na condução do debate. Antes disso, eu vou convidar aqui ao palco, por favor, o Miguel Setas, que é CEO da Motiva, nossa patrocinadora. Miguel, seja bem-vindo, por favor. Muito bem-vindo ao palco. E eu convido também, rapidamente, para umas palavras, o Totó Parente, secretário da Cultura e Economia Criativa. Peço salva de palmas ao Totó Parente, por favor.
Oi, Totó. Seja bem-vindo. Vamos dar uma palavrinha rápida aqui com o Miguel Setas. Miguel, a gente que está falando de cidades, temos aqui um tema do meio ambiente. Queria que você desse uma palavrinha e agradecer a você também e toda a equipe da Motiva, que já pelo 2º ano está com a gente aqui, garantindo a Feira do Livro. Está com o tablado literário Espaço Motiva, com uma programação incrível, na qual o Ricardo Cardim, inclusive, vai estar amanhã de novo falando com a Neide Rigo. Por favor, Miguel. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar primeiro o secretário Totó Parente, nosso querido Dr. Drauzio Varela, Ricardo Cardim, todos vocês que estão aqui hoje. Estava comentando ao Dr. Drauzio que tenho uma gratidão enorme pela amizade que tive quando cheguei ao Brasil. Tenho este sotaque português que não me deixa enganar, mas há muitos anos atrás o Dr. Drauzio foi responsável por um diagnóstico muito importante para uma pessoa da família lá em Portugal. E, portanto, doutor, queria aqui expressar publicamente o meu reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua enorme competência e credibilidade, que nos deixa a todos sempre muito interessados pelo aquilo que o senhor nos ensina todos os dias. Uma salva de palmas para o Dr. Drauzio. Queria, Paulo, eu tenho consciência que nós estamos aqui entre aqui esta plateia, esta magnífica mesa. Vou ser muito rápido. Motiva é a nova marca da empresa chamada CCR, Companhia de Concessões Rodoviárias. Depois de 25 anos mudámos a marca. Motiva significa aquilo que move, aquilo que gera movimento, que é isso que a nossa empresa faz. Tem rodovias, tem metrôs, tem aeroportos e, portanto, essa a nossa missão, é transportar todos os dias milhões de pessoas. Mas, para além dessa missão, queremos democratizar o acesso à cultura, ajudar a democratizar o acesso à cultura. E por isso este é o 2º ano, Paulo. Queria agradecer a você e ao Álvaro aqui o privilégio de poder estarmos associados a esta Feira do Livro magnífica, que já faz parte do circuito cultural de São Paulo de uma maneira tão notória. E dizer-vos que essa é a nossa missão, é, através do transporte, através da mobilidade, também sermos um elo de conexão entre as pessoas, de conexão com cultura, com educação, porque acreditamos fortemente que essas são as bases de uma sociedade evoluída. Portanto, apostar na cultura, investir na cultura, para nós, na Motiva, é um elemento fundamental da nossa estratégia, daquilo que nós queremos deixar como legado, né, da nossa empresa. Este ano é um ano especial, temos um espaço Motiva, 50 mesas, 120 convidados que vão fazer parte desta celebração cultural durante estes 15 dias, estas 2 semanas, e, portanto, estamos entusiasmadíssimos, Paulo, com todo o debate que se vai fazer aqui, com temas muito atuais, temas da atualidade, que nos tocam a todos como cidadãos, como pais, mães de família, como executivos, como profissionais. Portanto, quero desejar muito boa sorte a esta Feira do Livro, pedir uma salva de palmas enorme para a vossa realização. Um abraço. Muito obrigado, agradeço ao Miguel. Muito obrigado, Miguel. Queria lembrar que a Motiva também está cuidando de uma van que está saindo lá do metrô Paulista e vindo aqui para a Feira do Livro todos os dias, a partir, se não me engano, das 10 horas da manhã até o final, até as 9. Então, transporte gratuito. Isso aí é mobilidade social, mobilidade cultural. Agradeço à Motiva e parabenizo pelo trabalho de patrocínio cultural que não se restringe à Feira do Livro, e sim a muitos outros projetos de alta relevância. Obrigado por lembrar. Muito obrigado, Miguel. Eu queria passar, palmas, por favor, e queria passar a palavra para o secretário da Cultura e Economia Criativa, Totó Parente, parceiro fundamental aqui da nossa Feira do Livro também. Esse ano estamos com a Prefeitura, a Secretaria, entrando com tudo aqui no nosso festival. Eu queria dar uma palavrinha, por favor, Totó. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar o doutor Drauzio, o Ricardo, a Maria Guimarães e o Miguel, especialmente vocês todos que estão aqui presentes. Para nós, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, é um prazer participar desse evento. O Paulo é um visionário. Nós estamos na 4ª edição, ele montou essa feira praticamente sozinho, e hoje essa feira ela ganhou um destaque não só para a cidade de São Paulo, mas para o país, e com a presença de estrangeiros, inclusive, que vêm para essa feira. É muito importante o papel do livro. O livro te leva a lugares que você nunca foi. O livro te faz sorrir, o livro te faz cantar, o livro te faz criar um pensamento crítico, o livro te dá a cidadania, o livro te dá a cultura. Eu tenho um exemplo de como o livro
pode mudar a vida de uma pessoa. Eu sou do interior do Brasil. Sou de uma minúscula cidade no interior do Mato Grosso. Sou filho de pequenos agricultores. E meu pai, por exemplo, nunca tinha ido a Paris. Mas poucas pessoas conheciam Paris como meu pai através dos livros. Ele sabia tudo sobre Paris. Sobre os museus, sobre as praças, sobre os movimentos. Esse é o papel que o livro faz na vida das pessoas. E no momento que nós vivemos grudados, nós, nossos filhos, nossos companheiros, nossas companheiras, grudados na tela do celular, é importante chamarmos a atenção para o papel que o livro tem. E eu falei com o Paulo no almoço que nós organizamos, num jantar, há uns meses atrás, na casa do Antônio Prado, que nós estamos criando um novo momento de participação com o livro e com a literatura. Nós já temos a nossa rede, nós temos 54 bibliotecas municipais, fora a Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca do Centro Cultural São Paulo, temos 15 bosques de leituras e 15 pontos de leituras, totalizando o nosso sistema municipal de biblioteca e as outras 87 pontos de cultura. E nós comentávamos aquele dia, Paulo, que manter uma livraria de rua hoje é quase um ato de resistência. É de uma coragem, de uma determinação, de um amor muito grande. E um compromisso que eu assumi com vocês lá, que nós vamos lançar agora, no segundo semestre, é um edital para ajudar essas livrarias, um prêmio para todas as livrarias de rua que resistem em São Paulo até hoje. Boa feira, bom Parabéns. Sucesso a todos, e que essa feira maravilhosa continue por muitos anos aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Totó. A Maria Guimarães, como dona de livraria, já vai poder se candidatar a esse edital. E essa história que você falou, que o livro nos leva a lugares que a gente não conhece, o livro do Dr. Drauzio sobre o Carandiru é exemplar nisso aí, né? Não é só a Paris que a gente vai nos livros, a gente vai para dentro do presídio, e a gente também pode ir para o Rio Negro, pode ir para a Amazônia também, nas mãos dos nossos autores. Então, eu queria deixar a palavra com eles. Eu agradeço muito à Secretaria de Cultura, agradeço também à Motiva, agradeço à Biblioteca Mário de Andrade, que está fazendo 100 anos esse ano, outro fato, palmas para Mário de Andrade. E a subsecretária Carol Lafêmina também, pela parceria, e toda a equipe de servidores, o serviço público na Prefeitura de São Paulo, quando a gente vê que ele se engaja através dos seus servidores de uma gestão, é uma coisa que muda o jogo aqui para a gente. Muito obrigado, gente. Vamos lá com os nossos autores. Maria Guimarães, estamos com você. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui mediando mesa na Feira do Livro. Lindo ver tanta gente enfrentando o frio para estar aqui e ver coisas tão interessantes. Bom, por meio da Lei Rouanet de Cultura e do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. A gente vai conversar aqui hoje com Drauzio Varela, que dispensa apresentação, médico, escritor, divulgador de ciência. Este ano ele publicou pela Companhia das Letras O Sentido das Águas. Quem não leu ainda, está aí. E o Ricardo Cardim, botânico e paisagista, ele foi finalista do Jabuti em 2019 com uma versão anterior desse livro que saiu agora a segunda edição, revista e melhorada, no ano passado. Ele também publicou em 2022 o livro Paisagismo Sustentável para o Brasil. E ele é um incansável defensor da vegetação nativa, inclusive para a gente aqui nas cidades. Palmas para os dois, para vocês. Drauzio, Ricardo, o que leva vocês à floresta? O que é o encantamento? Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu tive, na semana passada, de férias, com a Alessandra, minha esposa, na Suécia. E aí apareceu a oportunidade de entrar numa floresta nativa antiga da Suécia. Quando eu chego naquela floresta, tinham árvores de 500 anos, dá para ver que eram árvores grandes, muito antigas, mas só tinha uma espécie de árvore e um musgo no chão, assim, com as folhas secas. Era uma floresta bonita, mas completamente diferente do que nós herdamos nesse território.
Então, acho que quando a gente faz essa pergunta para quem vive no território brasileiro, o que é a floresta, o que é entrar na floresta, a gente falando dos nossos biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e outros, a gente tem aqui um privilégio extraordinário, único, de entrar na província mais rica do planeta em natureza. Então, quando você entra numa Mata Atlântica, eu sinto aquela sensação da catedral gótica alemã do século XIII, né? Aquela coisa imponente, gigantesca. Mesmo essa Mata Atlântica nossa já tão maltratada por tanto tempo, mas quando você entra onde tem árvores grandes ainda. Então, eu acho que, no Brasil, é uma experiência única entrar na floresta. Eu acho que, para mim, eu vou começar dizendo o que me afastou da floresta. O que me afastou da floresta foi ter nascido em São Paulo. Eu nasci no bairro do Brás, durante a Segunda Guerra Mundial, e o Brás era habitado pelos europeus, especialmente italianos, né, que chegavam para trabalhar nas fábricas do bairro. Mas vinham espanhóis e portugueses também. O Brás era um bairro cinzento. Para mim, até hoje, o conceito de cidade é uma coisa cinzenta. Cidade que tem um mar, que tem um rio que passa bonito no meio da cidade, para mim não é, eu não sinto como tal. Eu acho que é uma coisa diferente da cidade. A cidade, para mim, você não pode ver os limites dela. No Brás, onde eu nasci, se você quisesse ver uma árvore, você tinha que andar uns 10 minutos a pé até o Largo Santo Antônio, que havia ali perto. No largo havia algumas árvores. Depois, eu vivia assim, de um jeito urbano sempre. E aí, em 1992, eu organizei um curso de biotecnologia em câncer e AIDS aqui em São Paulo. E convidei vários pesquisadores de nível internacional. E, para atraí-los, a Unip, a Universidade Paulista, que estava organizando o curso, tinha um barco na floresta amazônica, no Rio Negro, especificamente. E eu, então, fiz uma chantagem com os convidados, eles viriam ao Brasil, naquela época o Brasil estava muito fora do circuito científico, mas eu os levaria para passar uns dias na floresta amazônica. Teve briga para vir dar o curso aqui. E aí eu fui umas semanas antes para ver, para organizar, e quando eu cheguei na beira do Rio Negro, que eu vi aquela vastidão de água e aquela floresta, eu falei, não acredito, eu tinha nessa época 49 anos ou 50 anos, como é que eu vivi nesse país tantos anos, tendo viajado para vários países do mundo e não vim ver essa maravilha que está aqui no país ao qual eu devo tudo. E aí começou uma ligação muito forte com o Rio. Tem isso, né? Vocês dois são paulistanos, os dois têm formação na área médica, uma coisa mais científica, mais, né, cartesiana. A floresta tem uma coisa muito que, né, para muitas pessoas, tem uma dimensão mística. Né? O Drauzio, o Ricardo, eu não sei se tem experiência muito de conversar com pessoas que vivem na floresta, mas, enfim, o Drauzio na Amazônia entra muito em contato com, né, com outras mitologias. Como vocês se relacionam com essa dimensão? A minha vez. Olha, esse livro, eu tive ideia de escrever quando comecei para lá. Eu fui mais de 100 vezes para o Rio Negro, porque nós desenvolvemos um projeto de pesquisas que saiu como um subproduto daquele curso, no qual a gente testa plantas para procurar atividade farmacológica em vários sistemas, contra células malignas, contra bactérias resistentes, contra mecanismos celulares que são comuns a várias doenças. E isso me levou muitas e muitas vezes, fui mais de 100 vezes para o Rio Negro. E fui assim, tão interessado no Rio e naquelas pessoas, e que eu comecei a subir o rio, fui para o Alto Rio Negro, lá para a Cabeça do Cachorro, onde é a fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia. E fui ficando cada vez mais encantado com o rio, com a floresta
e com as pessoas que vivem lá, porque a gente, quando fala da floresta amazônica, aqui, e especialmente no exterior, eles acham que aquilo é o pulmão do mundo, o que é uma grande besteira, acham que a floresta é um tapete verde que a perder de vista, o que é outra besteira. A floresta é muito diversificada. E aí eu fiquei encantado por essa história. Estou até hoje, nunca mais parei de ir. Esse ano já fui 2 vezes, porque você fala da diversidade. A diversidade da floresta amazônica é visível, não é uma teoria. Você vem com o barco assim, vem acompanhando a margem, aí você vê uma planta que dá uma flor amarela. Você vai ver outra daí a 200 metros. E mais 200 metros está a terceira. Nós temos um trabalho que foi feito lá pelo nosso grupo, em que a gente cerca 1 hectare de floresta. 1 hectare, vamos lembrar que são 100 metros por 100 metros. E na região mais do Baixo Rio Negro, 1 hectare desse, se você medir apenas as árvores com mais de 10 centímetros de tronco, os botânicos fazem isso, nós medem na altura do peito, é o diâmetro à altura do peito, o DAP. Eu sempre achei esquisito isso, porque depende do tamanho do botânico, não é? Cada peito está numa altura. Mas se usar essa medida, só as árvores com mais de 10 centímetros, são mais de 200 espécies. Quantas espécies você tem num hectare similar na Europa? Olha, no Brasil a gente tem 8.500, mais ou menos, espécies diferentes de árvores. Na Europa, só 5% das florestas nativas tem até 6 espécies. Meia dúzia. É, meia dúzia. Então é 7-1, né? A gente ganha de goleada, assim. Na Mata Atlântica também não fica muito atrás. Uma vez eu levei eu entrei naquela matinha que tem na USP com os alemães, e eles ficaram enlouquecidos com a diversidade que tinha ali dentro. Não, e aquilo lá, eu brinco, né? A Mata Atlântica que a gente tem acesso é que nem fosse um Taj Mahal que tivesse caído uma bomba. Né? Os restos do Taj Mahal, depois de uma bomba, ainda são bonitos, mas são os entulhos. Não é o Taj Mahal de verdade. A floresta que a gente herdou, em grande parte, é apenas uma sombra da floresta que os nossos tataravós viram. E aí você me perguntou, né, Ricardo? Você falou das pessoas relacionadas à floresta. Eu comecei a matutar aqui, eu falei, puxa vida, para fazer esse livro e outra edição, já andou cerca de 30 mil quilômetros na Mata Atlântica, e eu encontrei pouquíssima gente conectada à floresta. A grande verdade, eu acho, que hoje, como a gente tem um país de cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades, e a Mata Atlântica está nessas cidades, né, assim, diríamos, cercada por essas cidades, as pessoas se desconectaram desses fragmentos de floresta que sobraram de uma forma que elas passaram a ser encaradas apenas como uma reserva legal, uma APP, uma coisa enfadonha, obrigatória por lei, e perderam essa conexão com a floresta. Então, quando eu e o Cássio Vasconcelos visitávamos aqueles remanescentes de Mata Atlântica, geralmente eram lugares que não tinham humanos. Eram lugares que a gente conseguia autorização para entrar, cercados de cana, de plantação, de alguma coisa, e você entrava naquela floresta, e eu, com olhar de botânico, e era cada vez que eu andava, era que nem levasse uma facada diferente, porque eu via, olha essa espécie invasora, destruindo aquela peroba, olha aquela trepadeira pelo desequilíbrio ecológico, aquele jequitibá quebrou a copa por causa do vento causado pelo efeito de borda. Então, assim, era uma surra que eu levava em cada floresta dessa, tanto que esse livro, né, na verdade, assim, quando eu estava no final, eu comecei até a ter medo de viajar de cá, falando, não posso morrer antes de publicar o livro, preciso publicar o livro. Medo, assim, começou a dar até uma paranoia, porque são os derradeiros registros de uma floresta que desapareceu e que segue desaparecendo numa velocidade imensa, porque hoje ficou claro para mim, não basta a lei para preservar a floresta. A floresta está morrendo mesmo protegida por lei, porque a Mata Atlântica é um grande organismo que nem o nosso corpo físico. Se eu me esquartejo aqui, eu vou durar 5 segundos, talvez. A floresta dura 80, 100 anos, mas ela morre também esquartejada. E é isso que está acontecendo com esses fragmentos preservados por lei. Esse livro,
eu não falei o nome, chama Remanescentes da Mata Atlântica, pelo Olhares, e é impressionante. Assim, ele tem muitas fotos de como a Mata Atlântica era e, né, o que foi acontecendo com a Mata Atlântica, né, depois da ocupação europeia. Então, tem essa diferença grande, né, entre a Amazônia e a Mata Atlântica. No livro do Drauzio, chama muita atenção que você entra na floresta, a gente imagina as árvores enormes e tal, e você enxerga pessoas, em primeiro lugar. Né? Você está acostumado na sua trajetória, a gente já leu, você encontra pessoas e dialoga com pessoas de um mundo muito diferente do seu, né, mesmo dentro de São Paulo. Tem alguma dificuldade especial quando você está na Amazônia? São culturas muito distintas. Como é que foi para você essa troca com pessoas todas as culturas que você encontrou lá? Maria, a gente tem que entender um pouquinho a história daquele local. Eu estou falando no livro, eu só falo do Rio Negro, que foi a área que eu fui muitas vezes. Eu conheço um pouco de outras áreas, mas um conhecimento muito superficial. E ali no Rio Negro, os portugueses chegaram em 1500, em 1600 já tinha portugueses viajando naquela região. Eles chegaram ali, era uma região densamente povoada, e eles disseram que descobriram o Brasil ali. Portugal tinha 1 milhão de habitantes. O cálculo é que houvesse no país inteiro aqui 10 milhões de indígenas. Então, eles chegaram de Portugal, sem tomar banho, e disseram, descobrimos o Brasil, pronto. E ficaram achando muito estranho os indígenas que tomavam 2, 3 banhos por dia. Eles se estabeleceram ali no norte do Brasil, em Belém, fizeram a capitania de Belém do Pará, que vinha Belém e Maranhão. O Amazonas não existia, e eles não conseguiram, nem se interessavam, eram distâncias enormes a percorrer. E eles foram escravizando todos os indígenas ali ao redor de Belém e pegando a calha do rio Amazonas. Com o passar do tempo, foram acabando os indígenas daquela região. Todos já estavam escravizados ou tinham fugido para outras áreas da floresta. E aí eles tinham que subir o Rio Negro. E o Rio Negro tinha um problema muito sério, porque o Rio Negro era dominado pelos Manau, que era uma tribo muito aguerrida, e que vivia lá, e tinha um cacique chamado Ajuricaba, e que tinha um domínio total do Rio Negro. E o Rio Negro estava eles estavam muito mais próximos da Guiana holandesa do que de Belém do Pará, claro. E eles comerciavam com a Guiana holandesa. E o rei de Portugal ficou com medo que o Brasil perdesse aquela parte enorme do país para a Holanda. Declarou guerra aos Manau. E aí os portugueses subiam com expedições militares, com canhões. Os indígenas sempre viveram, como até hoje vivem, em pequenas comunidades espalhadas pelo rio, aquelas casinhas cobertas de palha que a gente conhece dos livros antigos. E eles entravam nas aldeias e faziam o que eles chamavam de operação de descimento, que era juntavam os indígenas e levavam para baixo, na direção de Belém. Sempre com um padre junto, né? Isso era absolutamente fundamental, ter o padre que ia lá para resgatar aquelas almas para o reino de Deus. Essa era a justificativa. E eles foram subindo. Os indígenas que não se entregavam, eles canhoneavam aquelas aldeias, matavam mulheres, crianças, velhos, todo mundo. E aí os outros se rendiam e eles iam jogando para baixo, para serem escravos em Belém do Pará. Davam várias justificativas para isso. Muito bem, assim foi a colonização dessa área. Depois, o que aconteceu? Depois veio a borracha. A borracha, de repente, começou a valer muito. A partir de 1890, começou o primeiro ciclo da borracha. Isso atraiu os nordestinos, especialmente, que foram fugindo das secas. Eles vinham traumatizados por aquelas secas prolongadas e iam para um lugar desse cheio de água, né?
Isso no primeiro ciclo da borracha. Aí a borracha entrou em decadência, porque os ingleses levaram as sementes para o Kew Garden, em Londres, e, a partir daí, obtiveram as espécies, as plantações de borracha que eles levaram para a Malásia e para a Indonésia. E lá fizeram plantações regionais. A nossa borracha tinha que sair pelo meio da floresta, encontrando as seringueiras, não tínhamos coragem, não tínhamos condições de competir com eles. E aí o ciclo da borracha foi lá para baixo, desapareceu. A borracha ficou desinteressante, e na época que a borracha estava no auge do ciclo, eles construíram o Teatro Amazonas, aquela maravilha, e muitos outros edifícios que estão em Manaus até hoje. Veio a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram a Malásia e a Indonésia. Eles invadiram o Sudeste Asiático todo. E aí, o que aconteceu? Acabou a borracha. E os americanos precisavam da borracha. E os ingleses também, para o esforço de guerra, na Segunda Guerra Mundial. O Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, fez um acordo com Getúlio Vargas e criaram um plano para suprir de borracha o mercado americano e inglês. E aí criaram a imagem dos soldados da borracha, que a gente não tem ideia disso, e é uma coisa tão importante na nossa história, porque eles ofereciam para os meninos de 18 anos, 19 anos, duas alternativas. Uma, ir lutar na Itália. A outra era ir para a Amazônia como soldado da borracha, com a promessa que, depois de 5 anos, que era a duração do acordo, eles seriam levados de volta e teriam a patente de sargento, a aposentadoria como sargentos do Exército. Levaram 70 mil brasileiros para lá, especialmente do Nordeste, não só, mas a grande maioria do Nordeste. Chegavam lá, o que eles faziam? E os barcos, os navios saíam de Fortaleza, estou me estendendo muito, né? Já vou resumir mais. Os navios saíam de Fortaleza, iam para Belém ou para Manaus, que já existia nessa época, e entregavam para o que eles chamavam os coronéis de barranco, que eram homens que se diziam donos de uma área, e eles pegavam esses soldados, entregavam um kit, que era uma calça, uma camiseta, um prato, umas besteiras todas aí. E mandavam esses homens para lá e acabou. Eles ficavam lá coletando borracha como escravos, trabalhavam como escravos. E aí tinha aquela chamada servidão por dívida, não é? O dono do pedaço dava material, dava as ferramentas, dava tudo, e começava uma dívida que ele não conseguia pagar de jeito nenhum. O Sindicato dos Seringueiros do Acre calcula que morreram 35 mil homens transferidos como soldados da borracha. Imagina, nos campos da Itália, acho que não morreram 1.000, acho que foram 500 e poucos que morreram. E esses soldados da borracha ficaram lá. Então, todo o Rio Negro é povoado por descendentes de nordestinos e por indígenas. Então, essa é a população do Rio Negro. E aí é uma diversidade inacreditável, isso é muito interessante mesmo. Pronto. Agora, mas você fugiu um pouco. Mas antes eu preciso dizer uma coisa que eu esqueci, que é, no final a gente vai ter algumas perguntas, não vai ter tempo para muitas, mas o pessoal da organização tem papeizinhos para quem quiser fazer pergunta, é só olhar em volta. Mas, Drauzio, quando você justamente tem essa diversidade enorme, você acha, igualmente, né, a gente lê as histórias, parece que você chega lá, imediatamente você estabelece uma conversa, você enxerga a essência das pessoas. Você acha igualmente fácil conversar com qualquer pessoa que está aqui, com uma pessoa, um criminoso que está na prisão, com um indígena de várias etnias, com um garimpeiro? Tem alguém que é mais difícil enxergar e estabelecer uma conexão? Eu acho que eles são muito mais diferentes da gente, é claro, né? Porque a gente que nasceu na floresta, vive na floresta a vida inteira. Indígenas, a gente chamava no passado, hoje nem se pode usar essa palavra, eram índios, como se fossem todos iguais, né? Como a gente usava aqui, os negros, que, bom, depende de onde veio o negro, a África é um continente, não é?
E assim é para lá. Olha, só no Alto Rio Negro são 23 etnias diferentes, com línguas diferentes. Aqui a gente fala português, um pouco de inglês, acha que fala espanhol também, e se acha poliglota. Lá não é difícil você encontrar alguém que fale 4, 5 línguas. Fala português, fala espanhol bem, claramente, e mais as línguas locais. É uma diferença muito grande. Aqui, pego um de vocês para conversar, vamos parar um pouco, saber o que é, qual é o tema da conversa, de onde eu venho, não é? Você vem de fora. Lá ninguém te pergunta nada. Nada. Eles não têm nenhum interesse pela sua vida. Nenhum. Não interessa quem você é. Você lembra que uma vez eu levei um amigo inglês que falava português com sotaque forte, com branco, completamente diferente deles lá. E eu disse, bom, eles vão pelo menos perguntar de onde ele veio. Nada, zero. Eles não têm interesse pela vida que acontece fora de lá. Por outro lado, aquela vida que eles levam ali é muito misteriosa, porque você tem ali floresta é uma coisa misteriosa, não é, Ricardo? Você entra na floresta, dá um pouco de medo, não é? Sozinho, assim. À noite ninguém entra, não é? É verdade. A gente perdeu a conexão com a floresta, né? Principalmente nós, pessoas urbanas, né, crescidas. Esse último século nos afastou totalmente da floresta. Então, quando a gente entra numa floresta, principalmente à noite, é aquela coisa do Guimarães Rosa, né? Nós mesmos demais, né? Você entra ali, você tende a entrar em pânico, é verdade, porque barulhos, cheiros, tudo é diferente, né? Isso eu acho que a gente se desconectou demais. Eu acho que as populações de lá, eles andam de boa, de noite, atravessam espaços de noite, sabem o que tem de perigo, o que não tem de perigo, né? Você vê os registros, né, dos portugueses que deixaram no século XVI, que os indígenas daquela época eram exímios, né? Tem até uma parte que eu achei para o meu livro do Paisagismo Sustentável, que conta um relato onde os indígenas tinham que atravessar um braço de mar. E aí eles levavam uma madeira pontuda na mão. Por quê? Porque eles estavam nadando, quando vinha o tubarão em cima deles, eles davam um jeito de enfiar a madeira no tubarão, matava o tubarão, levava o tubarão para a praia, ou não sei o que eles faziam com ele, mas, ou seja, era trivial. Matei um tubarão aqui, agora vou continuar, né? Então, eles eram, assim, pessoas profundamente conhecedoras da natureza. Eu acho que nós, pessoas desse tempo, não consegue nem imaginar o que era esse conhecimento que eles tinham com essa biodiversidade, com essa paisagem, e certamente era um outro relacionamento muito diferente desse nosso de medo da floresta. Agora, Ricardo, você faz muito, né? Enquanto o Drauzio vai na floresta e vai explorando, né, essas culturas, você faz o caminho contrário, né? Você vai à floresta e traz a floresta para a cidade, né? A gente vê muito no Instagram, você conversa com as pessoas urbanas, tentando explicar por que a gente tem que ter uma conexão com a floresta e por que a floresta tem lugar dentro da cidade. O que é o mais difícil nesse diálogo? É muito interessante. Eu fico pensando, nós, como Homo sapiens, existimos há 300 mil anos, mais ou menos. Se você for ver, a gente começou a morar em cidades a partir do século XX. A maior parte das pessoas, se fizer um pensamento, meu bisavô, meu tataravô, onde eles moravam? Certamente moravam em áreas rurais, tiveram infâncias rurais, comiam frutinhas no mato, nadavam no rio, e, de repente, a gente está nessa massa de concreto com 22 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Eu cresci no meio de um bairro completamente sendo verticalizado, destruído, num pequeno apartamento, que eu tinha que pegar minhas plantinhas e ficar colocando com sol, porque só batia uma fresta de sol, assim. Então, parece que sempre foi assim a cidade, né? E a gente se acostumou com isso. Eu acho que isso causou uma desconexão tão profunda na gente com relação a essa natureza, que a gente evoluiu 300 mil anos, que hoje a gente paga com ansiedade, angústia, depressão, uma série de problemas por essa desconexão. E, para absurdo, além de a gente morar nesse ambiente completamente artificial, que atende principalmente a interesses privados e não coletivos, o pouco verde que tem é feito ainda com plantas estrangeiras, que nada tem a ver com essa história, né, milenar da biodiversidade. Então, a gente convive ali com algumas plantinhas que são, inclusive, muitas feitas em laboratório na Europa, Estados Unidos, e vêm para cá para acompanhar a nossa vida. E a gente não sabe sequer o que é o cambuci, por exemplo.
Quem que sabe o que é um cambuci? É um bairro de São Paulo. Não, é uma fruta que parece um disco voador, deliciosa, e que existia na margem de todos os rios de São Paulo, que hoje estão embaixo de concreto e asfalto de avenidas. Então, é uma conexão uma desconexão tão profunda que isso me move muito a tentar chegar um pouquinho no equilíbrio, porque a gente está muito longe do equilíbrio. Né, essa desconexão que você trouxe, né, o Drauzio fala disso no livro, né, na Amazônia, a Amazônia tem essa história muito antiga, né, de 12 mil anos de pessoas ajardinando aquela floresta, que é o que a gente não pensa, né, mas que a floresta amazônica está alterada por esses milênios das pessoas manejando a floresta para as necessidades delas. Você enxerga, hoje que você sabe disso, você chega lá, você consegue enxergar, nossa, tem muita castanheira, tem muito não sei o quê. Você consegue enxergar essa presença na floresta? E, por outro lado, o Ricardo né, disse que o Ricardo fala muito da destruição, né, das pessoas que entraram na floresta para destruir. E dessa desconexão, você acha que, sei lá, você não encontra hoje nas suas viagens pessoas na floresta? Você acha que parte dessa destruição da floresta né, não tem essa conexão de pessoas que estiveram lá desde sempre e ainda estão? Eu não tenho dúvida, porque uma das razões que eu luto tanto pelas plantas nativas na vida das pessoas, no cotidiano dos brasileiros, é porque, se a gente não entender a maior diversidade de plantas do mundo, que é nossa, como algo interessante, valoroso, importante, decorativo, sofisticado, a gente não vai entender que aquilo tem um significado para a população. E, como a gente só vê planta estrangeira na rua, a gente não consegue criar valor para aquilo. E, se eu não crio valor para essas plantas nativas no meu cotidiano, certamente eu também não vou saber como cuidar do que sobrou fora das cidades. Porque isso é uma coisa muito importante. Como o Brasil hoje é um país urbano, quem determina o destino dos remanescentes fora das cidades é a cidade. A cidade que elege os políticos, a cidade que é onde moram os fazendeiros. Então, no final, como aqui a gente está profundamente desconectado culturalmente com essas plantas nativas, as pessoas não cuidam do que está lá fora das cidades. E aí a gente tem 12% de Mata Atlântica completamente destruída, um cerrado que está sendo completamente destruído, a Amazônia, que está indo pelo mesmo caminho da Mata Atlântica. Então, uma das ideias que eu entendo é que a gente precisa trazer a biodiversidade brasileira para o clube, para a escola, para o restaurante, para a praça, para o parque, para a arborização urbana, para que as pessoas convivam com uma embaúba e vejam o tucano na embaúba e falem, puxa, é igual lá na fazenda. Na casa da minha avó tinha uma embaúba, puxa, vamos preservar, temos que ter um político que entenda que a embaúba é importante na floresta. E, como hoje a gente só vê planta da Ásia na cidade, a gente não consegue fazer essa conexão. Você enxerga, Drauzio, quando você está na Amazônia, você enxerga a influência humana na floresta, hoje em dia, que você já conhece bem? Olha, conhecer bem ninguém conhece, né? Porque é muito grande. Conhece um tanto o Rio Negro. Pedacinho da floresta. Eu acho que até 1970, a destruição da floresta amazônica foi pequena, porque é muito grande, não é? E, de 1970 para cá, nesses últimos 50 anos, nós destruímos 20% de toda a floresta, o que é visível. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui para lá, o avião ia em cima da floresta, o voo tem 3 horas, quase 4 horas, mas ele ia umas 2 horas e meia, pelo menos, em cima da floresta, que passa por cima de Mato Grosso, e aquela fronteira Mato Grosso com o Amazonas foi muito destruída, né? E hoje não é mais assim, é visível. Por outro lado, como a floresta é imensa, você olha... Eu fiz essa viagem algumas vezes com os militares de helicóptero, andando por cima da floresta, chegando até os pelotões de fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Você olha o mapa do Brasil assim, para cima e para a esquerda, o mais noroeste possível, você acompanhar a fronteira com a Bolívia, com a Colômbia e a Venezuela, forma a cabeça de um cachorro. E isso com um pouquinho de boa vontade, claro. Mas essa região é chamada de cabeça do cachorro.
ali, essa região tem o tamanho de Portugal, um pouquinho maior que Portugal. É uma regiãozinha da Amazônia, pequena. Você vem com helicóptero por cima, é inacreditável, porque você olha aquela imagem do tapete verde e tal, da literatura, não tem nada a ver com aquilo. Você vem andando, você está na terra firme, você vê umas árvores enormes, altas, uns rios que correm no meio, parece um rio de prata, assim, porque o sol bate, ele some, desaparece, volta a aparecer lá mais para frente. E, de repente, você está num cerrado ali, numa caatinga nordestina, floresta baixa, dá a impressão que veio alguém com uma tesoura monumental e podou a floresta ali naquela região. E depois volta a floresta outra vez. Essa experiência de você enxergar 360 graus de floresta, parece um mar. Só que o mar também, descontado as nuvens, é chato o mar, né? Você fica ali no barco, ele anda, a água não sai de baixo de jeito nenhum, é tudo igual, né? Só quando você tem margens que você pode ver. Na Amazônia, não, você olha aquelas florestas, de repente, olha, eu já fui para São Gabriel da Cachoeira, que é a capital da Cabeça do Cachorro, e a última grande cidade lá, hoje tem 50 mil habitantes. São Gabriel, uma das últimas vezes que eu fui, de repente, parece que tinham plantado ipês pela floresta inteira. Mas, assim, milhares e milhares, os ipês estavam floridos em São Paulo naquela época também, milhares e milhares de ipês distribuídos. Eu disse, mas que nunca tinha visto isso, eu fui para lá 10 vezes já, eu falei, nunca vi isso aqui, eu estava no avião, o avião estava meio vazio, perguntei, alguém que já viu esses ipês? Era a pessoa que morava em São Gabriel, ninguém tinha visto, que de repente essas árvores florescem, mas assim, milhares pela floresta toda, é de uma beleza inacreditável, e a floresta amazônica, qualquer floresta, né? Eu vi uma vez, numa reunião da ONU, aí, perguntaram para um especialista, um ecologista, o que ele via quando olhava a floresta. E ele deu uma resposta que eu achei que ele não viu nada. A floresta depende para onde você olha, não é verdade? Depende do teu olhar. Você olha para o chão, na Amazônia, você vê aquelas folhas secas, todas em tons escuros, né? Marrom, creme, e formando toda aquela sustentação da floresta. E o Rio Negro é um rio de águas pobres, as florestas têm terras pobres. Você chuta com o pé, assim, aquela camada de cima de folhas, e vem um areião embaixo. E quando você destrói a floresta ali, o sol queima aquele vamos chamar de biofilme, que é representado pelas folhas, e a floresta morre, vira uma areia branca ali no local. Aí você olha um pouquinho mais para cima, você vê samambaias no chão, você olha nas árvores aquelas manchas de fungos. Eu tenho uma lentinha pequena que eu ganhei do nosso mateiro, o seu Luiz, e você olha aquelas florestinhas de briófitas que ficam grudadas nas árvores, olha um pouco mais para cima, vê as orquídeas, as bromélias, mais para cima ainda vê aqueles cipós que despencam, muitos nasceram lá em cima, que os passarinhos levaram, e eles descem e vão fincar raízes no solo, né? E olha para cima, vê o dossel. E a floresta amazônica não tem aquela imagem de grandes árvores, claro que tem, mas, em geral, as árvores são finas. Elas vão por quê? Porque a briga é pela luz. E eu fico louco, como é que não ensinam isso para as crianças? Qual a estratégia de sobrevivência dessas árvores? Por que elas agem assim? Porque não interessa perder energia no crescimento horizontal, o que interessa é buscar a luz do sol, porque é ela que alimenta a floresta inteira, não é? É muito interessante quando você tem essa visão. E aí você começa a ver que essas árvores, quando elas são pequenas, são fininhas, mas você não consegue quebrar o tronco de jeito nenhum, porque elas são muito fibrosas, que é para aguentar esse crescimento que elas têm que ter. Elas não sabem disso, né? Mas a seleção natural as preparou para esse desafio.
Bom, vocês dois atuam muito em divulgação de ciência, né? No caso que a gente está falando hoje, ambiental especificamente. O Drauzio, bom, com essa trajetória aí na área de saúde, né, de longa data, começando pelo rádio, passando por várias coisas, televisão, agora YouTube, mídias sociais, jornal, livro. O Ricardo despontou na divulgação mais na era das mídias sociais, está onipresente no Instagram. Os dois são cronistas, né? Vocês estão, né? Drauzio fala muito histórias de pessoas, Ricardo mais histórias de árvores e trazendo elas para perto da gente. Como vocês veem a crônica como uma forma de chegar nas pessoas? Eu acho que a gente vive um momento muito especial da humanidade, no sentido que tudo mudou, né? Hoje é impressionante o poder dessas redes sociais, né? Eu estava outro dia na 7 de abril, ali no centro, e uma pessoa em situação de rua me abordou e falou: "Você é o Ricardo, botânico paisagista?" Mas eu falei, sim. Já virou seu nome, né, Ricardo? Eu adoro o seu trabalho no Instagram, eu acompanho. Aí eu fiquei conversando com ele de árvore e tudo, né? Então, uma coisa também que eu até lembrei uma coisa. Quando eu era criança, eu já adorava árvore, nasci adorando árvore, planta, mesmo no meio de São Paulo. E eu tinha muita dificuldade de entender, às vezes, o linguajar científico que eu encontrava nos livros que tinham nos anos 80, 70. E eu ficava muito incomodado com aquilo. Eu falava, por que tem que ser tão difícil de entender isso? É tão difícil. Então, quando eu acho que hoje, nesse momento que a gente vive dessa permeabilidade, desse potencial de comunicação humana como nunca existiu para o bem e para o mal, a gente tem uma oportunidade de falar, né, para todos. Então, eu acho que a linguagem da crônica, essa linguagem acessível, agradável, como conta uma história, como ouvir uma história da sua avó, isso é fundamental para a gente chegar nas pessoas, mas sem esquecer essa ciência maravilhosa que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, Roberto Burle Marx, né, um dos heróis brasileiros aí do século XX, ele não tinha, na época dele, a ciência que a gente tem hoje. Então, ele não conseguia, na época dele, entender a questão da invasão biológica, a questão do equilíbrio ecológico, da interação entre fauna. Havia, lógico, uma coisa intuitiva de que isso ocorria, mas hoje a gente tem toneladas de ciência de altíssima qualidade, evidências científicas brasileiras e estrangeiras sobre esses assuntos ligados ao meio ambiente, que a gente só pode chamar de negacionismo quem vai contra isso. E eu acho que a crônica é uma forma de você levar essa informação prazerosa, agradável, e a rede social tem essa linguagem muito favorável para chegar em muitas pessoas diferentes, o que também é maravilhoso. Drauzio, você quer completar? Não, acho que... Eu quero ler um trechinho aqui para fazer um comentário. Aí eu aprendi... Deixa eu tirar os óculos. Todo mundo põe óculos para ler, eu preciso tirar. Aí eu aprendi. Eu sei fazer igual onça. O poder de onça é que não tem pressa. Aquilo deita no chão, aproveita o fundo bom de qualquer buraco, aproveita o capim, procura o escondido de trás de toda a árvore. Escorrega no chão, mundéu, mundéu, vai entrando e saindo, macinho, pô, pu, pô, pu, até pertinho da caça que quer. Isso é do Guimarães Rosa, meu tio ia ao Aretê. Agora, eu vou ler uma conversa que eu tive com um ribeirinho. Eu perdi a página aqui, mas eu acho, não se preocupe. Aí ele me conta assim. Ele estava na beira do rio, escutou um barulho, e ele estava quebrando castanha, e ele achou que eram os porcos do mato, pegou a espingarda e foi para lá. E aí, no fim, eu pergunto para ele se essas onças eram maquiritaias. Ele diz, não sei não.
A maquiritaia é uma história que o pessoal conta. É uma batata que os índios velhos plantam na mata, que depois eles ralam com língua seca de pirarucu, cozinham na água, bebem e viram onça. Quando vários tomam, vira bando, do jeito dessas. Eu já vi quando o rio está seco. Elas andam pelas praias comendo bicho de casco. A gente reconhece porque elas têm o dente furado. Se o senhor matar uma, quebra o dente, vai ver que tem furo. Se a família inteira tomou o chá da batata, todo mundo vira onça. Os antigos contavam que viam elas toda hora. Hoje está tudo muito civilizado. E ficam onça para sempre? Eles são uma pessoa que, quando transformada em bicho, come até o parceiro dele. Até hoje tem gente por aí que vira bicho, onça, porco, cavalo. Quando passa o efeito da batata, volta a ser cristão outra vez. Parece Guimarães Rosa, não parece? Acho que até parece mais Guimarães do que ele próprio. É maravilhoso. Eu vou entrar aqui nas perguntas. Como promover a divulgação científica e a sensibilidade sobre a Amazônia e a Mata Atlântica, por exemplo, sem fazer, dentro do próprio Brasil, aquela exploração e roubo da riqueza natural do Brasil, como feita no passado pelas missões estrangeiras? Essa é do Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E tem um complemento aqui para o Ricardo, que é uma outra pergunta, mas eu acho que encaixa um pouco, que é em que medida falar da história visual da Mata Atlântica sem falar da presença indígena hoje não continua o apagamento, a visão colonial do manejo. Quem quer começar? Tá bom, começo. Bem, a primeira coisa assim o que me lembrou essas perguntas é o seguinte, né? Que é uma insatisfação muito grande que eu tenho, né? Que assim, o Brasil a gente tem museu de tudo, praticamente, né? Então, pinacotecas, Museu do Som, Museu do Amanhã, todos necessários, não estou desmerecendo de forma alguma, mas não tem nenhum museu grande, sério, no Brasil, que fala da nossa biodiversidade. Não tem nenhuma coleção pública que conta o que era essa biodiversidade, como ela se transforma com o Brasil virando nação, o que sobra e quais os caminhos do futuro. Não existe. Quando eu fiz esse livro, a primeira ideia era entender o que era a Mata Atlântica que os nossos avós viram. O que era essa floresta original quando eles chegaram para plantar café, para derrubar, que é muito diferente da de hoje. Será que era muito diferente? E aí eu fui buscando fotografias, né? Teve o Guilherme Barros, que é um historiador que trabalhou comigo também, verdadeiras expedições à la Mário de Andrade, percorrendo, conversando com as pessoas no portão, no boteco, indo nas prefeituras. E o resultado era assim desastroso, porque a gente chegou a encontrar em prefeituras do interior que tinham esses vestígios, caixas de fotografia das árvores gigantes, tudo, dentro de garagens com água pingando em cima, que fazia uma crosta, e se tentava descolar e ver se conseguia recuperar aquilo. E muita gente, principalmente no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, que era um dos trechos mais ricos do planeta, jogamos tudo fora, isso era do vovô, o vovô morreu, eu não sei onde foi parar isso, perdeu tudo. Então, assim, esse material importantíssimo, que é o nosso último elo de ligação com o que o Brasil foi de biodiversidade fora a Amazônia, porque já foi todo retalhado, está desaparecendo em galope, e não existe uma coleção pública para conservar isso. A exposição que a gente fez dos remanescentes da Mata Atlântica, com esses resultados, lá no Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo, na Faria Lima, que foi uma coisa que era para ser só 1 ano de exposição, acabou virando 5, e só saiu a exposição porque o museu foi desalojado pelo governo. Aquilo que tinha de criança visitando, a direção me falava, as crianças adoram, é super importante, a gente vai deixar a coleção. Eu falei, deixa a coleção aí. Hoje a coleção voltou para a minha casa e eu pago R$500 ainda para guardar a coleção num depósito. Essa coleção longe dos olhos das crianças, da população brasileira, da história de uma das florestas de maior biodiversidade do mundo.
porque o museu foi desalojado. Então, como é que a gente não tem nenhum lugar de memória, de reflexão, de compreensão de que nós estamos nesse país com esse patrimônio incrível e não existe nada que possa comunicar para as pessoas? A gente precisava de um Museu da Mata Atlântica no meio da Avenida Paulista. Olha, eu tenho sempre esse olhar que a floresta é habitada, sempre foi habitada. Os arqueólogos dizem que aquela área da Amazônia é habitada há 12.000 anos, né? É um tempo razoável, né? Mas, se nós não soubermos encontrar a finalidade da floresta e de que maneira manter aquelas pessoas para que elas tenham uma condição de sobrevivência sem precisar destruir, nós vamos perder a floresta. É questão de tempo. Nós tínhamos ali, perto de uma das parcelas de 1 hectare, um angeli de 50 metros de altura. O angeli é uma das árvores mais altas, não é, da floresta amazônica. É lindo, né? Um tronco que vai soltar os ramos todos lá para cima, a copa da árvore, né? E um dia eu chego e não está lá o angelim, naquele caminho. Eu perguntei para o caseiro que tomava conta daquela região, ele disse, olha, nós não tínhamos guarda-roupa. A roupa vivia toda jogada, cada uma pendurada em prego na parede. E aí apareceu um cara, ofereceu um guarda-roupa em troca do angeli. O angelim era uma árvore portentosa, e o guarda-roupa era um guarda-roupa, sei lá, eu teria comprado para ele, nas Casas Bahia, seria muito melhor do que aquele, né? Então, isso é muito importante pensar em que finalidade nós vamos dar. Eu acho que, do ponto de vista prático, para manter a floresta em pé, nós temos que atrair as universidades para lá. Sabe, as universidades, fazer estudos, levar estudantes, espalhar centros de pesquisa dentro da floresta. E não precisa ser exclusivamente universidades brasileiras. Não precisa. Por que não trazer o pessoal de Harvard, trazer o Kew Garden para estabelecer uma estação ali? Aí fica essa xenofobia que existe naquela região, que você pode chegar com uma motosserra e ir derrubando tudo e que ninguém fala nada. Você aparece com uma tesourinha de podar, estão roubando, pirataria, estão roubando as nossas riquezas. Para que existe contrato? Você faz um contrato com essas universidades, o que pode e o que não pode, estabelece multas, isso é coisa que é fácil de resolver, tem gente especializada. Eu vejo como a única possibilidade você vigiar a floresta às custas das pessoas, porque aquele que tem um salário fixo mensal não vai querer que destrua aquilo, porque ele vive, no fundo, daquilo. O mateiro do nosso programa, nós tivemos 2 mateiros nesse nosso programa. A gente vai, coleta as plantas, aí você tem que ter o mateiro, porque ele que sobe nas árvores, ele que conhece os nomes populares das árvores e tudo. Nós juntamos, só nessa região do Rio Negro, 2.500 extratos de árvores do Rio Negro, a maior estratoteca do Rio Negro. Dá para fazer, os extratos vêm, a gente liofiliza, né, transforma tudo em pó, e aí você usa microgramas, às vezes, para testar nos sistemas experimentais. Então, tem material aí para, sei lá, 1 século de pesquisas para as gerações que vão nos suceder. E esse é um dos caminhos. É claro que um projeto assim, ou 2, ou meia dúzia, mas isso pode ser estruturado de outra forma. Você, quando conversa com essas pessoas, lá no Rio Negro, porque a terra é muito ruim, são as florestas mais preservadas do Brasil, lá. Mas, quando você conversa com as pessoas de outras áreas, e você chega, o cara fala, eu cheguei aqui, não tinha nada. Eu estive no sul do Pará, uma vez, e ali na região de Carajás, e eu peguei um senhor, um homem simples, que veio do Rio Grande do Sul, falou, cheguei aqui em lombo de burro, não tinha nada aqui, isso aqui era nada. Aí você olhava, tinha um pasto. Quer dizer, tinha uma floresta ali, com castanheiras, com árvores maravilhosas, disse que não tinha nada.
E agora você olha, tem uma gramínea vagabunda ali para... Africana, né? Drauzio, você estava falando dos 12 mil anos de habitação. Tem uma pergunta aqui, não sei se você quer complementar, diz o seguinte: no Rio Negro você identificou o trabalho milenar dos indígenas como tipo de manejo, ocupação na paisagem? Como isso é passado de tantas gerações, de pai para filhos? É de pais para filhos mesmo. Começa a fazer parte daquela pequena cultura ali. Porque tem uma característica no Rio Negro, e não só lá, né? Como as populações indígenas formavam pequenos agrupamentos assim de 10, 12, 15 casas, sempre na beira de um rio, e você tinha uma coesão familiar muito forte. Havia desavenças entre etnias diferentes, claro. Mas ali, naquele local, o conhecimento todo vinha dos pais para os filhos, né? E era assim que as tradições se mantinham, né? E se mantém até hoje. Aqui outro. Olhando para o futuro, vocês estão otimistas com a sobrevivência da Amazônia? E eu completo da Mata Atlântica. Esse foi o Eduardo Gerac, colega jornalista, que eu não sei onde está. Oi, Edu. Olha, eu sou otimista com relação às novas gerações humanas, com essa não. E o que eu enxergo hoje é que a Amazônia está sendo fragmentada. Parece que ela está se transformando em 5 grandes fragmentos, principalmente dos eixos de ocupação a partir dos anos 70. Né? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que a Amazônia ela foi orquestrada com relação à ocupação. Né? Então, é muito claro, nos anos 70, até meados dos anos 80, que houve uma verdadeira organização governamental e privada para ocupar aquele espaço da forma mais predatória, mais rápida possível, e que isso deixou uma situação que hoje é esse caminho da fragmentação da floresta. Claro que a Amazônia é muito maior que a Mata Atlântica, não tenha dúvidas, mas eu acho que a gente segue na Amazônia o mesmo caminho da Mata Atlântica, só que com a tecnologia de hoje. Uma tecnologia muito mais eficiente em degradar a floresta. Porque uma coisa também é a floresta que foi desmatada, ou seja, foi convertida em outro uso, pasto, por exemplo, em soja. Mas existe a floresta degradada, que é quando a Amazônia, por exemplo, eles entram lá, tiram a madeira, ou passa o fogo, aquilo começa a virar uma floresta problemática, como é a nossa Mata Atlântica degradada, porque é um organismo muito complexo e milenar, essas florestas. Então, isso vai gerando o começo do fim. Então, eu não sou muito otimista com a Amazônia até a próxima geração assumir o poder. E com a Mata Atlântica, a gente tem aí 12% de pedacinhos, que é urgente que a gente comece a ter políticas públicas, órgãos de pesquisas com capacidade de investimento, com abertura de novas vagas para os pesquisadores, mas é o contrário que a gente vê acontecendo hoje, infelizmente. Desculpa, vamos imaginar que a gente tivesse condições ideais. Em quanto tempo você acha que dá para repor um fragmento razoavelmente grande da floresta? Você diz de Mata Atlântica? Bem, hoje, com a tecnologia e a ciência que a gente tem, a gente consegue, por exemplo, repor uma... Assim, a gente não consegue restaurar a floresta, a gente não tem essa capacidade, mas a gente tem a capacidade de gerar o início dessa restauração. O ponto de partida dessa restauração, a gente conseguiria, por exemplo, em 2 anos, criar uma estrutura florestal com 6 metros de altura, por exemplo, como a gente fez com as florestas de bolso aqui em São Paulo. Então, você coloca num sistema de competição, cooperação, com conhecimento científico, uma grande diversidade de espécies nativas para construir um arcabouço florestal e reza para chegarem bichos, pássaros, sementes que vão criar um fluxo gênico para virem outras formas de vida, desde líquens até arbustos, bromélias, orquídeas, enfim, que você comece a construir aquela mágica da vida da floresta tropical. Se houvesse um mundo ideal, com vamos supor, uma humanidade mais evoluída, eu acredito que seria possível a gente reconectar a Mata Atlântica, mantendo nossas atividades econômicas, agrícolas, agropecuárias, tudo em harmonia. Mas teria que haver um amor genuíno por essa floresta e uma vontade genuína de restaurá-la, de preservá-la, e ela, sim, poderia voltar a ter um apogeu como ela tinha antes da ocupação, claro, diferente,
mas eu acredito que é possível, sim. É que eu não consigo enxergar como essa geração vai fazer isso. Você sabe que eu te perguntei? Porque você leu... Tem um livro do João Moreira Salles que eu recomendo a todos, chama Rabalde. O João é um homem muito sério mesmo. Ele quis escrever um livro sobre o estado do Pará, a floresta no estado do Pará, mudou para lá, ficou 6 meses morando em Belém do Pará e indo para todos os lugares do Pará em que havia alguma coisa acontecendo, desde agressões à floresta até projetos interessantes. E ele faz uma análise muito bem feita do papel do subsolo. Porque o subsolo nós conhecemos muito mal. Agora, quando começamos a fazer os testes de DNA, que você pega um pedaço de terra, uma amostra da terra, e você sequencia o DNA de tudo que tiver ali, vírus, bactérias, etc. É uma diversidade absurda. E tudo isso faz parte do sistema que dá sustento à floresta. Então, você destrói aquilo, planta grama no local, planta pasto no local. Como é que você vai reconstruir aquilo que estava embaixo sustentando a floresta? É uma boa pergunta. Eu me deparo muito com isso na cidade de São Paulo. Muita gente pergunta para mim no Instagram: Ricardo, essa árvore quebra a calçada? Ricardo, essa árvore não vai destruir tudo? Né? Tem piscina perto. Aí eu primeiro pergunto para as pessoas: vocês já olharam como que é a terra da cidade? Algum de vocês já abriu um buraco aqui para ver como é que é a terra da cidade? A terra da cidade é tudo menos terra vegetal. É muito interessante, porque quando a gente constrói uma rua, vem aquelas máquinas pesadas, né? Elas vão arrancando camadas do solo. Primeiro a camada horizonte A, que é o horizonte onde tem a nutrição do solo, arranca tudo, a vida do solo, faz aquele subsolo, aí vai aplicando camadas que vão atender ao interesse do asfaltamento ou do cimento, né? Então, coloca lá diferentes argilas, coloca brita, aqueles BGS, aquelas pedronas, e aí faz a avenida, e aí deixa o espaço da calçada, com o mesmo preparo. Aí coloca a calçada, aí deixa um buraquinho para colocar a árvore. Vai lá o fulano, abre um buraquinho lá de 30 por 30, naquela camada horrorosa, que é tudo menos terra, e planta a árvore. O que vai acontecer para a árvore? Qualquer agricultor que planta milho sabe que você não vai conseguir nunca colher uma espiga de milho num solo desse. Mas os caras plantam um pau-ferro. E aí acontece com o pau-ferro, fala: ferrou, não tem onde comer, não tem onde segurar. Ele vai subir pelas calçadas, por baixo, vendo se ele acha algum restinho de matéria orgânica ali para ele sobreviver. Então, muito importante isso que você falou, Drauzio, porque o solo é uma chave importantíssima que ninguém presta atenção. Né? Outro dia eu levei um especialista da Suíça na floresta de Bolso de Pinheiros, e ele falou: Ricardo, lá quando a gente planta uma árvore, a gente vem com uma máquina, corta 3 por 3 metros da calçada e do asfalto, tira essa tampa, troca todo o solo, aí enche de terra vegetal e planta a muda da árvore. A gente refaz o concreto e o asfalto. Falei, aqui não vai dar para fazer isso. Aqui vai ficar difícil, né? Mas é verdade. Então, quando você desmata uma floresta, aquele solo vira outra coisa. Por isso que o pessoal da agrofloresta trabalha muito para trazer a biomassa vegetal, né? Então, plantas de rápido crescimento que você vai podando e vai tentando acumular matéria orgânica para repor aquilo que foi queimado, né, séculos atrás, décadas atrás, e tentar criar um solo saudável de novo. Mas a gente sabe muito pouco sobre esse universo solo, né? Ricardo, será que o termo Mata Atlântica está adequado, considerando que a língua portuguesa do colonizador parece reduzir a magnitude da floresta atlântica? Como você analisa os povos originários guaranis e outros que ainda vivem ali? Jaraguá, Teruaporã, Crucutu, Tenondeporã. Eu estou pronunciando tudo errado, certamente. Muita gente em São Paulo nem sabe sobre esses povos que ainda protegem a nossa floresta atlântica. Uai-Cai, gratidão em Apurinã, Yara Marupiara. Bem, quando eu fiz o livro, a ideia foi trazer não só o registro visual, mas trechos de pessoas que viveram essa história humana de ocupação da floresta. E, infelizmente, a gente só tem praticamente a versão dos invasores, né? Não a versão dos povos originários. E o livro conta, no capítulo 1,
a visão desses invasores sobre os povos que ali viviam e as tragédias horrorosas que faziam com esses povos. E, inclusive, né, porque também alguns desses invasores tinham uma compaixão, falavam, mas não pode fazer isso, o que vocês estão fazendo? Mas relatavam isso nos registros históricos. Então, isso está no capítulo 1. E hoje eu vejo uma situação dificílima, né, para essas pessoas que sobreviveram em meio a essa matriz urbana, né, que tudo devora. E temo muito pelo futuro desses povos, né, porque a Mata Atlântica já não é mais a mesma, não consegue trazer recursos suficientes, com uma série de ameaças. A gente sabe o que é a região, o cinturão verde da cidade hoje, né, crime organizado, uma série de problemas acontecendo naquelas florestas. É realmente muito preocupante. Drauzio, saindo do tema aqui, por que um presídio perto de uma estação de metrô? Eu acho bom. Tem que pensar o seguinte: as pessoas cometem crimes, né? Têm comportamento antissocial. Eles estão presos, quer dizer, foram julgados e condenados pela sociedade, ou pelo aparato que a sociedade montou para essas situações. Agora, as pessoas que estão dentro da cadeia têm mãe, têm pai, têm filhos pequenos, têm avós. E vocês sabem que as mães o filho pode ser o assassino mais cruel, ela sempre vai achar que o filho entrou nessa vida por causa das más companhias. Né? E qualquer uma das mulheres aqui presentes, se tivesse um filho na cadeia, não ia abandonar. A filha, todos abandonam, inclusive as mães, muitas vezes. Mas o filho, as mulheres não abandonam. A mãe não abandona, a tia, a avó, todos vão visitar. Como é que essas pessoas não cometeram nenhum crime? Mas elas vão querer visitar quem está na cadeia. Na casa de detenção, no antigo Carandiru, tinha a estação Carandiru, ali do lado. Era muito bom para as famílias, porque essas famílias não vêm da Praça da Sé para lá, elas vêm de longe. Aí caíam numa estação de metrô, pronto, iam parar na porta da cadeia. Olha o que aconteceu, nós fomos construindo cadeias cada vez mais longe, que ninguém quer ter... Todo mundo acha que precisa construir, mas ninguém quer que seja perto de casa, né? E aí nós fomos passando, jogando para o interior. O que aconteceu? Você tem uma cadeia, por exemplo, sei lá, em Presidente Venceslau, lá no oeste do estado de São Paulo. Quanto custa uma passagem de ônibus para Presidente Venceslau? A última vez que eu soube, estava perto de R$400. A família tem condição de pagar R$400 todo fim de semana para visitar um filho, ou uma vez por mês que seja? Não tem. O que fez o PCC? Montou ônibus que saíam ali de trás da estação Carandiru para levar as famílias para o interior. Dominaram o transporte todo ali. E os que fazem parte, são irmãos do PCC, as famílias vão de graça ou pagam um pouquinho, se puderem. Com isso, nós fortalecemos o crime organizado, porque as pessoas não conseguem mais chegar nesses locais. E aí, nesses locais, você cria um sistema, porque nessas visitas vão mulheres com crianças pequenas, vão senhoras de idade. Chega lá, não tem um lugar para ficar, para fazer a fila de um jeito que elas não apanhem sol. Não tem um lugar para você pôr um bebê e trocar uma fralda para o bebê. Então, você está punindo quem? Você está punindo o cara que praticou o crime, mas está especialmente punindo a família de gente que não tem nada a ver com o mundo marginal. Então, eu sou a favor de presídio do lado do metrô mesmo. Quanto mais perto, melhor.
Gente, nosso cronômetro zerou aqui, mas eu negociei mais uns minutinhos. Tem 2 perguntas aqui que são para o Ricardo. Então, Ricardo, eu vou fazer as 2 juntas e você condensa. Como você vê o papel da arquitetura e paisagismo no resgate das espécies nativas no meio urbano? Esse é o Enzo, estudante de arquitetura do IFSP. Seguindo o tema rios e a questão urbana, qual o engajamento para reativar as nascentes dos 300 rios ocultos? Como exemplo, o rio Jaguaribe, que nasce na Vila Buarque, e a água que escorre constantemente pelas guias da Barão de Tatuí, Baronesa de Tu, ou até em Pinheiros, na Rua Fernão Dias. Bem, eu acho que hoje o paisagismo é uma das profissões de maior responsabilidade que existem, principalmente no Brasil. Por quê? Porque é o paisagista, via de regra, que vai decidir como serão as áreas verdes onde as pessoas vão viver. E como as pessoas moram em cidades, né? Então, isso é muito importante, porque as cidades, hoje, eu diria assim, né? Você tem alguns assuntos urgentes no meio ambiente brasileiro hoje, eu diria que são cidades e biodiversidade nativa. E as cidades brasileiras vão muito mal nesse sentido. A gente teve agora, por exemplo, em São Paulo, no último verão, 3 eventos de tempestades que levaram ao caos da cidade, e a cidade chegou a ficar 5, 6 dias sem energia elétrica. Por que acontece isso? Por que São Paulo não é mais a cidade da garoa, que era dos nossos avós, né? São Paulo da garoa, que a gente ouvia ser cantada. Porque a cidade se tornou tão árida, tão impermeabilizada, tão quente, que surge o fenômeno das ilhas de calor. As ilhas de calor, a ciência mostra, levam aos eventos climáticos extremos, que é hoje a São Paulo das tempestades. Essas tempestades, elas acometem as poucas árvores que tem na cidade, que nunca foram cuidadas praticamente. E aí essas árvores caem, e caem em cima da fiação elétrica, que deveria estar enterrada. Isso gera o apagão. E vai causar transtornos para todo mundo. Agora, eu pergunto, a ciência vem mostrando que os eventos climáticos extremos estão cada vez ficando piores ao passar dos anos. A gente não vê investimento em arborização maciça, que seria o único antídoto contra as mudanças climáticas regionais. Isso é muito importante também. A gente só ouve a mídia falar de mudança climática global, que a gente tem pouco poder sobre ela, já que isso está na mão dos Estados Unidos e outras coisas. Ninguém fala de mudança climática regional, que é causada pelo nosso uso do solo nas cidades. Se essa cidade de São Paulo tivesse, no lugar desse monte de vagas de carro, um pouco de arborização de árvores de grande porte nativas, a gente teria uma cidade resiliente às mudanças climáticas, uma cidade capaz de regular o clima, uma cidade que tem um futuro possível. Porque vocês imaginem o seguinte, gente, se daqui a 2 anos a gente tem 3 semanas de tempestades consecutivas, com quedas de árvores na cidade, com fiação elétrica toda derrubada, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir conservar alimentos, a nossa economia, o bombeamento de água na cidade, vai tudo entrar, vai virar Mad Max. E a gente não vê nada sendo feito, a arborização ainda é encarada como um enfeite. Mas a arborização é fundamental. E aí o paisagismo tem um papel fundamental. A gente precisa, né, destampar os nossos rios. Como é que São Paulo chega ao cúmulo de ter crise hídrica? Uma cidade que, há 500 anos atrás, onde está aqui, tinha um riozinho que passava aqui, tinha um brejo aqui. Todo vale que você descia em São Paulo tinha um riozinho de água cristalina. E hoje a gente não tem mais água na cidade. Como isso pode ter acontecido? Né? Como é que a gente transformou em valas, rios como Pinheiros, Tietê, e isso é aceito por nós, e os políticos estão discutindo gastar 2 bilhões em um túnel, e sequer gastam alguns reais no cuidado das árvores da cidade. Então, o nosso cenário, realmente, infelizmente, é tétrico para as cidades brasileiras. Bom. Eu quero agradecer muito todo mundo que está aqui ainda. Eu quero agradecer a minha amiga, não sei se ela já foi embora, a minha amiga Dani, que me ajudou na preparação para hoje. O Ricardo vai assinar autógrafos ali na Livraria dos Autores, o Drauzio não vai poder. Então, aplauso é agora. Muito obrigada a vocês dois, que maravilha.
Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante como você. Motiva. Você nos move.